Olá pessoal, nesse vídeo venho trazer para vocês então o início do conteúdo de equação do primeiro grau, tá? Então para iniciar esse conteúdo, tá? Eu vou estar falando um pouquinho sobre a balança de pratos, tá? Que é essa balança aqui. Talvez muitos de vocês de repente nem conheçam esse tipo de balança, que é uma balança um pouco mais antiga, né, que ela era usada antes desses modelos que existem hoje, que mostram o número, né, de quanto pesa cada produto. Então essa aqui, você colocava o produto nos pratos, né, e no outro prato você colocava alguns pezinhos para deixar ela equilibrada, né? Aí você via o peso do produto com base nos pesos que você colocou no outro prato, certo? Então, imagine uma situação seguinte. Em uma balança de pratos, nós temos então uma caixa que a gente não sabe qual a sua massa e temos várias caixinhas de 1 kg cada, né? Então, aqui nessa figura nós temos essa caixa maior, que a gente não conhece a massa dela. Então, a gente vai representar a massa dessa caixa por x, já que a gente não conhece. E nós temos uma outra caixinha que tem 1 kg, certo? Então, essas caixinhas foram colocadas na balança dessa forma aqui. No prato da esquerda, colocamos a caixa grande e 3 caixinhas pequenas. E no prato da direita foi colocado 8 caixinhas pequenas, certo? E a balança então ficou em equilíbrio. Se a balança ficou em equilíbrio, significa que tem a mesma massa nos dois pratos, né? O mesmo peso nos dois pratos. Então, como que a gente vai representar isso? Se a gente sabe que tem a mesma quantidade de peso em cada prato, eu sei que no prato da esquerda eu tenho x mais 3, tá? Aqui, ó, x mais 3. Por quê? Eu sei que é o peso da caixa grande mais o peso das 3 caixas pequenas. A caixa grande eu não sei quanto é x, e as 3 caixas pequenas juntas, né, vai dar 3 kg, né? 1 mais 1 mais 1. Do lado direito, vou fazer a mesma coisa, vou somar toda a massa que está aqui. Como são 8 caixas de 1 kg, isso vai dar um total de 8 kg, né? Então, no prato da esquerda eu tenho x mais 3, no prato da direita eu tenho 8, certo? Como essa balança está em equilíbrio, significa que esses dois valores são iguais, né? É o mesmo valor, o mesmo peso no lado direito e no lado esquerdo. Então, com isso, a gente monta uma equação, ou seja, a gente diz que x mais 3 é igual a 8, né? O prato do lado esquerdo, que é x mais 3, é igual ao prato do lado direito, que é 8, certo? Então, agora a gente pode se perguntar, qual que é o valor desse x, então? Qual que é o valor dessa caixa que a gente não conhece, certo? Então, para descobrir isso, a gente vai resolver a equação, né? Tem como resolver isso aqui por tentativas, né? Esse exemplo aqui até é razoavelmente fácil de resolver por tentativas, mas isso nem sempre vai ser possível, nem sempre vai ser fácil resolver por tentativas. Então existe um método que a gente utiliza para estar resolvendo essas equações. Então pergunte-se o seguinte, se você retirar uma caixa de cada lado desses pratos, dessa balança, o, o equilíbrio ele vai se manter ou não vai se manter, né? Então, se eu tiro a mesma quantidade, ou seja, se eu tirar uma caixa de 1 kg da esquerda e uma caixa de 1 kg da direita, essa balança vai continuar em equilíbrio, certo? Ela vai se desequilibrar se eu retirar, por exemplo, somente de um lado. Ou, por exemplo, se eu retirasse aqui a caixa grande da esquerda e uma caixa pequena da direita, aí ela vai se desequilibrar. Mas se eu retiro a mesma quantidade, permanece igual, tá? O equilíbrio permanece o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar o máximo possível dos dois lados. Qual que é o máximo possível aqui? A caixa que tem x eu não posso tirar, porque ela só tem do lado esquerdo, não tem nenhuma do lado direito para mim retirar também. Eu posso tirar uma caixinha pequena.
mas eu também posso tirar 2 caixinhas pequenas, ou eu posso tirar 3 caixinhas pequenas de cada lado, né? Eu vou tirar o máximo possível então é 3. Então eu vou lá e vou tirar 3 caixinhas. Então, do lado esquerdo, vai sobrar apenas a caixa grande, e do lado direito, como eu tirei 3, ainda sobraram 5 caixas pequenas. Então, como é que ficou a nossa equação? Ficou da seguinte forma: do lado esquerdo sobrou o quê? Somente o x. Do lado direito sobrou o quê? Sobrou 5 caixas pequenas de 1 kg, ou seja, sobrou 5, né? Então, a nossa equação se reduziu isso aqui, x igual a 5, que já é a nossa resposta final, né? O valor do x é 5. Então, essas duas equações, x mais 3 igual a 8 e x igual a 5, são chamadas de equações equivalentes, tá? Por quê? Porque elas foram obtidas efetuando uma mesma operação em ambos os lados da igualdade, né? Nesse caso aqui, a gente retirou 3 unidades. Mas isso serve para qualquer operação. A gente pode somar uma quantidade de unidades, a gente pode multiplicar ou a gente pode dividir por uma quantidade de unidades, tá? O importante tem que ser sempre a mesma quantidade dos dois lados. Nunca pode ser quantidades diferentes. Então, como eu coloquei, a nossa resposta é x igual a 5, ou seja, a caixa grande pesa 5 kg. Tá? E nós indicamos a solução dessa forma aqui, ó, S igual a esse 5 entre chaves. Tá? Vamos aqui a um segundo exemplo. Então, aqui nós temos outra situação. Olha só. No prato da esquerda foi colocado 2 caixas grandes, pesando x unidades cada uma. Então, a gente não conhece, por isso a gente chama de x. E no prato da direita nós temos 12 caixinhas de 1 kg, certo? Novamente, nossa balança está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, significa que a massa do lado esquerdo é igual à massa do lado direito. Qual que é a massa do lado esquerdo? Nós temos x mais x. 2 caixas pesando x. Ou seja, eu tenho 2x, né? No prato da direita, nós temos 12 caixinhas de 1 kg. Portanto, somando tudo, vai dar 12, né? Então, do lado esquerdo, 2x, está aqui. Do lado direito, 12. E no meio, um sinal de igual, porque essas duas coisas são iguais, né? Mesma massa em ambos os lados. Agora, observe o seguinte. Nesse caso aqui, a gente não pode aplicar o mesmo conceito que a gente aplicou no exemplo anterior, né, de retirar a mesma quantidade de ambos os lados. Por quê? Porque eu não tenho coisas iguais dos dois lados. Desse lado esquerdo, eu só tenho a caixa que pesa x. E do lado direito, eu só tenho as caixinhas que pesa 1. Então, eu não tenho coisas iguais para poder retirar. Então, eu não posso retirar que nem eu fiz antes. Mas, lembra que eu comentei antes que isso serve para qualquer operação. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir isso aqui na metade. Ou seja, eu vou dividir o prato da esquerda na metade e vou dividir o prato da direita também na metade. Tá? O que vai sobrar? Se eu divido aqui, se eu pego a metade disso aqui, como eu tenho 2, vai ficar apenas 1 agora. E se eu pegar a metade disso aqui, tinha 12, ficou 6. Ou seja, a nossa nova equação ficou x do lado esquerdo e 6 do lado direito, ou seja, x é igual a 6. Né? Ou seja, essa caixa aqui pesa 6 kg. Tá? Essa solução aqui, esse 6, ele também é chamado de raiz da equação. Tá? Só um outro nome. Quando vocês ouvirem falar de raiz da equação, é a mesma coisa que a solução. Certo? Bom, de conteúdo é isso, agora fica para vocês as atividades, tá? Então temos aqui a atividade número 1, que é, né, tem uma frase aqui, vocês vão traduzir essa frase para uma equação matemática. Já tem aqui algumas indicações, tá? É só ver qual é a correspondente de cada letra aqui. Aqui na questão 2 temos uma imagem de uma balança.
que vocês vão estar resolvendo aí da mesma forma que nos exemplos, né? Primeiro vão representar por uma equação, eu já tenho aqui algumas opções, só assinalar qual que é a correta, e depois estar resolvendo. E a questão 3 é um probleminha de uma compra, que vocês também podem estar resolvendo dessa mesma forma, né? Bom, pessoal, por hoje é isso, até a próxima.